Hora da Imaculada. Estaremos sempre presentes com você agora, daqui para frente, no seu lar, no seu trabalho, aí no seu celular, no seu notebook, no seu computador. Nós estamos presentes na sua casa novamente, através do YouTube e também do seu Facebook. Hora da Imaculada, toda semana, toda quarta-feira, logo cedinho. Você pode ligar e você vai ter todas as notícias, todas as coisas importantes da nossa comunidade paroquial Imaculada Conceição. E eu quero já dar para você os recados, os próximos eventos, os avisos da nossa comunidade Imaculada Conceição. Lembro você que toda segunda-feira, às 19h30, nós temos o Terço Mariano aqui, presencial, na nossa comunidade, seguida do grupo de oração às 20 horas. Lembro também as nossas missas, todas presenciais, na terça-feira, para os devotos de Santo Antônio, às 19h30. Quarta-feira, logo cedinho, às 8h30 da manhã, a missa dos enfermos. Venha participar, venha orar pelos seus enfermos, traga os nomes. Também, à noite, toda quarta-feira, nós temos o Terço dos Homens, às 20 horas, aqui dentro da nossa igreja. Quinta-feira, às 19h30, um horário todo especial e particular em que estaremos orando pelos nossos falecidos. É a Missa das Almas, toda quinta-feira, às 19h30. Também traga o nome daquelas pessoas pelas quais você deseja orar, pelos seus queridos falecidos. Continua a adoração ao Santíssimo Sacramento toda sexta-feira às 20 horas. Que beleza tem sido as nossas adorações ao Santíssimo Sacramento, agora com uma participação mais efetiva, a presença maior ainda dos nossos ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia. As nossas missas dominical, você já conhece a nossa paróquia Imaculada Conceição, aqui no Jardim Suzano, Diocese de Santo Amaro, missa 7h30 da manhã, missa às 9h30 e também às 18 horas. Olha aqui um recado importante para você que participa da nossa comunidade Imaculada Conceição, mas também para toda a Diocese de Santo Amaro. Na semana do dia 13 até o dia 18 de setembro agora, os padres da Diocese estarão no seu retiro anual. É o retiro do clero, junto ao senhor bispo Dom José e também sempre presente nosso querido bispo Dom Fernando Antônio Figueiredo. Nesta semana, portanto, não temos missas na nossa paróquia, como também nenhuma outra paróquia da Diocese de Santo Amaro. Não haverá missa nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, mas na sexta-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento às 20 horas, com certeza. Quero convidar você também, olha, está sendo uma bênção. Nós estamos vivendo um tempo em que há muitas necessidades. Necessidade de colaboração, de partilha. Nós queremos convidar você a participar do nosso Bazar da Pichincha, que será dia 11. O horário, dia 11, ele é das 9 até as 14 horas. Sim, nosso bazar funciona aqui, bem atrás de mim, aqui no nosso Centro Comunitário Jardim Ipanema. Então, venha participar, dia 11 de setembro, das 9 às 14 horas. Já estamos voltando pouco a pouco aos nossos cursos. Curso de noivos será no dia 19 de setembro, das 14 às 18, mas você precisa vir marcar o horário, marcar a sua presença. Então, procure a secretaria. Como funciona a secretaria? De terça a sábado, das 8 até o meio-dia. Atenção, depois tem o horário do almoço. E assim retornamos das 14 às 18 horas. Também já voltamos para o nosso curso de batismo. Curso de batismo dia 26, no finalzinho deste mês de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Mas também você precisa fazer a sua inscrição. Busque informações na nossa secretaria. Voltando,
Secretaria funciona de terça a sábado, das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18 horas. Quero falar para você uma novidade. A partir de terça-feira próxima, a partir da próxima terça-feira, nós estaremos atendendo para uma orientação jurídica. O que significa isso? Que nós vamos ter, durante toda a terça-feira, também no período da nossa secretaria, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, um advogado. Um advogado que estará de plantão para te atender, para te orientar. Então, se você precisa, em qualquer campo do direito, uma orientação, pode procurar a Paróquia Imaculada Conceição. Toda terça-feira, a partir da próxima terça-feira, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. Hora da Imaculada Conceição, trazendo para você também os aniversariantes dizimistas. Olha que bênção, que bênção. O dízimo, ele não é uma oferta, uma contribuição que você faz espontaneamente, simplesmente. Não, é um compromisso que você assume junto à sua igreja, junto à sua comunidade, onde você participa das celebrações, onde você se confessa, batiza, onde temos os casamentos, onde temos os sacramentos todos, o atendimento, enfim. O dízimo é uma contribuição mensal. Você decide a quantia, você decide o que você pode dar, mas é um compromisso. Recolha o dízimo na sua paróquia. Você que é paroquiano da Imaculada, recolha o dízimo. Pode ser na secretaria, como pode ser também nos plantões que a nossa equipe do dízimo faz nos horários de missa. E aqui temos a alegria de trazer para você os aniversariantes. Esses últimos dias fizeram aniversário. Darcy Sampaio Gomes dos Santos, nosso abraço querido, porque ela é muito querida, é a mãe da nossa Adriana do Ministério, e ela é a quem faz para nós nas festas o curau. Então todo mundo conhece a Darcy, nosso carinho, Deus te abençoe, Imaculada no teu coração. Também a Egli Base Carvalho, fez aniversário esses últimos dias também. Egli, nosso carinho. A gente se conhece há tanto tempo e ela está sempre presente. Infelizmente, não está podendo ainda atuar na paróquia por causa da pandemia, mas não deixa de trabalhar. É incansável pelas redes sociais, trazendo as notícias e, com certeza, ela vai estar divulgando esse nosso momento da hora da Imaculada. Egre, também, nosso beijão grande para você. Mateus Fabrício, parabéns, Imaculada no coração. A Mary Ellen Alves Vaz de Jesus, está sempre presente com a gente aqui também. Mary, nosso carinho para você, nosso abraço para você e para toda a sua família. A Lídia Assunção Miri Pereira, quem não conhece a tia Lídia, está sempre nos ajudou tanto, também está sempre presente aqui. Um beijão grande, nossa gratidão de toda a nossa comunidade Imaculada Conceição. Falando dos aniversários, agora vamos pular um pouquinho para um tema de nossa reflexão. E toda semana nós vamos trazer aqui um santo do dia, um padroeiro, mas agora, dia 14 de setembro, nós temos a festa da Exaltação da Santa Cruz. A festa da Exaltação da Santa Cruz nada é do que a festa da vitória do amor, Dia 14, nós não vamos ter missa aqui na comunidade, mas você pode acompanhar, você pode procurar. Existem tantos canais de televisão, existem tantas oportunidades. E nessa semana que os padres estarão fora, no sábado, ao meio-dia, nós teremos a missa lá juntinho da nossa padroeira Imaculada Conceição Aparecida, lá no Santuário de Aparecida, ao meio-dia. Todos os padres e os bispos de Santo Amaro, nós estaremos celebrando. A festa da Exaltação da Santa Cruz se insere no nosso calendário litúrgico há muito, mas há muito tempo, de longa data. Acredita-se que tenha sido encontrado esta cruz, a cruz do Cristo Senhor,
na data de mais ou menos 335 depois de Cristo. Pode ser que a primeira ideia da Santa Cruz seja de dor, sofrimento, sangue e morte. Mas, na verdade, é a maneira como Deus encontrou de promover e derramar o seu amor para nós, por todos nós. Portanto, o sentido maior é de promover o reconhecimento do madeiro da cruz como instrumento da salvação de toda a humanidade. É um sinal redentor do Cristo Senhor, como forma suprema pela qual o Cristo ressuscitado quis mostrar a profundidade do seu amor por nós. Como Deus nos ama. Poderia ter derramado apenas uma gotinha de sangue, mas ele derramou até a sua última gota de sangue, por amor de nós. Assim sendo, revestido de vermelho, que é a cor do Cristo, que é a cor do martírio e da paixão, a igreja, o sacerdote, aquele que está presidindo a celebração, traz para nós não o sentimento da sexta-feira da paixão. Não olhamos para a cruz neste dia como instrumento de morte e destruição da morte do Filho de Deus, mas olhamos como um sinal sagrado, que é um símbolo de nossa redenção e de nossa religião. Portanto, o cristão católico é aquele que em tudo marca o seu momento de oração, o seu momento de se colocar diante de Deus com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia da exaltação da Santa Cruz, a igreja celebra o Cristo que se oferece como vítima de expiação dos nossos pecados. Deixa-se morrer para renascer. Lembra aquele trecho do Evangelho que Jesus diz: se o grão de trigo não morre, ele não produz fruto. É assim que nos fala Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus converteu o instrumento de morte usado pelos romanos em terreno fecundo, onde nasceu o amor eterno. Passando pela cruz, Jesus ressuscita e do madeiro da morte renasce, portanto, o sinal da vida. A vida vence a morte. Se na antiga aliança tinha sido dito que seria maldito todo o que fosse suspenso no madeiro, Jesus, Filho de Deus, inverte a profecia de maldição e passa a sinalizar a cruz madeiro como fonte de salvação. Mais uma vez, lembremos que é Jesus que pode e fez na cruz um sinal de amor, amor redentor. Para os cristãos de todos os tempos, a cruz sempre foi referência de sua fé. Ao marcar as igrejas com o sinal da cruz e trazer nas paredes da casa o crucificado, e todos nós temos isto, e colocamos, às vezes na porta, às vezes na sala de entrada, às vezes no quarto, todos nós carregamos muitos. O pescoço, uma cruz de madeira, uma cruz de metal. E assim marcamos o nosso dia ao início, como também o término, como também em nossas refeições, como também em tantos momentos do nosso dia, este gesto, esse símbolo. A cruz para o Cristo estará sempre em evidência, como nos recordando o amor de Jesus por nós. Veja que maravilha. O Cristo venceu a morte. O Cristo manifesta o seu amor. O Cristo abre as portas da eternidade. Nós bem sabemos que também carregamos no dia a dia as nossas cruzes, nossas dificuldades, nossas dores, nossas lágrimas, nossas derrotas. Carregamos nossas cruzes, mas sempre lembrando da vitória, sempre lembrando do Cristo ressuscitado, do Senhor nosso Salvador. Assim, o sentimento que nos deve guiar no dia da exaltação da Santa Cruz é o sentimento do triunfo e da exaltação da Santa Cruz. É aquele que nos projeta em direção a Deus Pai, que, querendo ser amado, permitiu que o Verbo Jesus Cristo
vivesse em nosso meio, assumindo assim a nossa natureza, padecesse como homem, injustiçado, e morresse numa cruz por amor. Por amor. Amai-vos. É o grande caminho que o Senhor apresenta para a nossa salvação, para a nossa redenção. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus, como eu vos amei. Portanto, é a cruz por amor. Esta entrega absoluta de Deus em Jesus Cristo, cujas ações foram sempre inspiradas pelo Espírito de Deus, deve ser para nós fonte de inspiração de vida, no sentido de nós mesmos nos entregarmos por amor, pela redenção e pela felicidade dos irmãos. Levemos à frente a obra do Cristo, anunciemos a cruz do Cristo, a cruz redentora, a cruz da salvação, a cruz do amor. Somente na cruz entendemos, portanto, a profundidade do amor que Jesus tem por nós e pela humanidade. Somente olhando a cruz, conseguiremos nós também ser um reflexo do amor de Deus para o mundo que nos cerca. Querida comunidade, dia 14, celebra a liturgia, esta antiguíssima festa, a festa da Santa Cruz, a festa da exaltação, a festa da vitória do amor. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvamos a Santa Cruz. Já põe para mim. Olá, hoje nós temos como tema principal do nosso programa os acólitos. Vamos falar um pouquinho sobre os acólitos. No último dia 15 de agosto, domingo, 9h30, durante a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, dia especialmente escolhido para a ocasião, foi celebrado o rito de instituição e admissão de acólitos e cerimoniários de nossa paróquia. Fizeram o juramento de servir o altar do Senhor 5 jovens de nossa comunidade: Adriano Júnior, Alan, Luan, João Vitor, e Gabriel. A celebração da solenidade iniciou-se normalmente e, após a leitura do Evangelho, os jovens candidatos a acólitos foram chamados a participar do rito de vestição. Este rito é composto por várias partes. Vamos conhecer cada uma delas. Rito de admissão. Os candidatos, apresentados e certificados de suas competências pela sua coordenadora e formadora Karina, pedem ao pároco que sejam aceitos a participar do corpo de acólitos e cerimoniários da paróquia. O padre faz um pequeno interrogatório para se certificar da vontade e aptidão dos jovens, e, convencido, finalmente os aceita. Bênção das vestes. Os padrinhos são convidados a levar até o altar as vestes que serão usadas pelos futuros acólitos para que sejam abençoadas. O padre proclama a oração da bênção e então faz a aspersão da água benta, seguida da incensação das vestes. A função dos padrinhos
é acompanhar, orientar e rezar pelos seus afilhados no exercício deste ministério. O momento de colocar as vestes. Voltados para a comunidade, os meninos se vestem com a ajuda de seus padrinhos. As peças que fazem parte destas vestes são o colarinho, a batina preta, o cíngulo ou cordão e o sobrepeliz. Após estarem totalmente vestidos, os padrinhos abraçam os afilhados. Juramento. Os aspirantes a acólitos se voltam para o altar, se ajoelham e fazem o juramento. Bênção da admissão. Após o juramento, os novos acólitos são abençoados pelo pároco e, em seguida, tomam seus lugares junto ao altar. Após o rito, a solenidade seguiu normalmente. 2 dos acólitos, Adriano e Luan, já começaram a servir o altar ao distribuir, junto com os ministros, a Sagrada Eucaristia. No final da cerimônia, tiraram uma foto com o Padre Hércules e Carina, que incansavelmente ajudou o nosso pároco a preparar os jovens para se tornarem acólitos. Convidamos estes acólitos a estar conosco hoje. Infelizmente, nem todos puderam comparecer. Porém, o Adriano, o Alan, o Luan e o João Vitor irão nos ajudar a entender um pouco desta missão que eles abraçaram com tanto amor. Padre Oswaldo Gerolim irá conduzir este momento com os nossos jovens. Luzia, obrigado. Nós estamos aqui com os nossos novos acólitos da Imaculada Conceição. E eu quero apresentá-los. Então, está na hora de dar voz aos nossos novos acólitos. Eu queria, quem está com o microfone, é Luan, que ele se apresentasse para a nossa comunidade, dizendo um pouquinho seu nome, aquilo que você está estudando, né, a sua idade, para que a comunidade pudesse te conhecer melhor. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Luan, tenho 16 anos, estou cursando ensino médio e estamos aí no altar da Imaculada há já um ano completando já. Maravilha, maravilha. E aqui, à minha direita, o Alan. Você também agora recebeu este trabalho, esse serviço, esse ministério. Eu queria também que você se apresentasse um pouquinho para a comunidade te conhecer melhor. Eu sou Alan Noronha, eu tenho 21 anos, eu estou no último ano de Economia na faculdade e também trabalho como estagiário atualmente numa consultoria de RH. Maravilha, obrigado. E agora aqui também à minha esquerda, Adriano. Por favor, se apresente à comunidade. Bom, eu sou Adriano, alguns de vocês já devem me conhecer. Eu tenho 21 anos, sou bacharel em administração de empresas, técnica de administração de empresas e trabalho como analista de relatórios de trade marketing e recebi esse chamado por Deus aí. Amém. E agora, à minha direita, o João. João, por favor, também se apresente a sua idade e a sua escolaridade. Boa tarde, sou João Vitor, tenho 17 anos, estou no terceiro do ensino médio e vou fazer faculdade de TI. E já estou mais 4 anos na Imaculada. Maravilha. E agora quero convidá-los a se sentarem um pouquinho, para que a gente fique um pouquinho mais confortável. E hoje está faltando o Gabriel, que é o nosso 5º acólito da nossa comunidade. Eu queria falar com Alan. Alan, diz para a gente um pouquinho como você percebe a diferença entre acólito e coroinha, né? Nós temos coroinhas aqui na nossa comunidade, temos até um grupo novo, que a Carina, que é a coordenadora de todos vocês, está preparando uma turminha bem jovenzinha para serem coroinhas. Então, como é que você percebe a diferença entre acólitos e coroinhas?
Tanto o acólito quanto o coroinha, eles são servidores da missa, então eles ajudam no altar. Mas a palavra acólito, ela vem de uma palavra grega que significa acompanhar. E aí o que acontece é, o coroinha, ele ajuda a servir o altar. Por isso ele leva o cálice, leva a galheta com o vinho e a água e depois retira os itens que a gente usa na missa. O acólito, ele tem um serviço um pouco mais ligado ao sacerdote, ao presidente, à liturgia. Então ele está acompanhando o padre e auxiliando ao sacerdote. Por isso ele apresenta o livro, ele ajuda a trocar de página na hora da consagração, ajuda na incensação. Então essa é uma diferença que vocês conseguem perceber do acólito para o coroinha. Adriano, você já foi coroinha. Quantos anos aqui na comunidade você esteve trabalhando como coroinha? Bom, eu fui coroinha durante 3 anos. Eu entrei um pouco mais velho, eu entrei com 14 anos e fiquei até os 17, 7 meses na paróquia, que era a idade prevista que o Padre Hércules colocou para todos os coroinhas, quando deixam a idade de crianças / adolescente, entrarem na vida adulta. Então o serviço de coroinha já não era mais junto com a pessoa, né, que estava se tornando um adulto. Então era preciso que fosse deixado o ministério do coroinha. Com o corpo de acólitos isso muda, porque o acolitato, ele não tem uma data de expiração, ele não tem uma data de término. Então ele pode começar tanto com seus 17 anos, 16, como a gente tem um acólito aqui, até a idade que ele vir a deixar de ser acólito. João Vitor, você também era coroinha. Agora diz um pouquinho para a gente. Você já é um jovem. E por que você desejou, depois já de ter sido coroinha, ter deixado, por que você quis ser acólito? Qual foi a sua motivação? De onde veio isso? Então, que coroinha tinha limite de idade, né? Que tem 17 anos. Aí eu não queria parar de servir a Deus, ao altar. Só que aí veio acólito. Aí eu entrei no curso de acólito. E agora tô no altar agora, não? Como acólito. E você sentiu que desejava continuar. E depois disso, você imagina fazer o que mais na comunidade? Que uma pergunta que eu vou fazer para todos eles é, depois de ser acólito, você pensa numa vocação religiosa, numa vocação matrimonial? O que está no teu coração? Depois que eu terminar de serviço como acólito, eu vou tentar ser cerimoniário, um ministro, ou participar de alguma pastoral, algum tipo assim. Maravilha, maravilha. Luan, você foi um dos primeiros, né, que surgiu desejoso de ser acólito aqui na comunidade. Né? Como que surgiu esse desejo de ser acólito para você? Eu comecei a sentir essa vontade mesmo depois que eu fiz o encontro de jovens. Aí eu fui fazer uma confissão com o padre. Aí o padre falou, temos vagas e eu estou sentindo que você precisa ser acólito comigo aqui. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver, nunca virei coroinha, nada. Aí eu fui, fiz os testes com os seminaristas, os cursos. Foi quando eu fui gostando, amando, o que eu gostava de fazer mesmo era isso e não sabia por onde começar, né? Aí cada dia que eu servia eu falava, eu preciso servir Deus com mais amor. Aí servia, mas eu não queria servir só no domingo, eu queria servir todos os dias para Deus. Aí a gente começou, morava lá perto da paróquia de Santa Ana, do Padre Cláudio. Aí quando depois minha mãe e eu decidimos mudar para cá. Aí quando eu conheci a paróquia Imaculada, e eu senti que... Aí eu conversei com o padre, aí o padre falou, vamos conversar com o Padre Hércules. Foi quando eu falei, agora que eu quero ficar até o final. Alan, também você já é um universitário, tem aí o mundo pela frente. Como é que você se sente, ou como é que você se sentiu chamado para ser um acólito aqui na nossa paróquia Imaculada Conceição? Como surgiu isso? Eu gosto de brincar que o meu não foi um chamado, foi uma convocação quase do exército, né?
Eu estava aqui ano passado, numa missa em que os coroinhas iam ser investidos, então iam receber as vestes, né, iam assumir a posição como coroinhas. E eu já tinha sido coroinha aqui, na época do Padre Eliseu, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, na paróquia. E naquele momento que eu vi a vestição dos coroinhas, eu me senti arrependido por ter deixado o serviço. Eu já nem lembro mais o motivo do porquê. E ali eu perguntei, né, Jesus, o que será que eu posso fazer para reparar esse abandono que eu te fiz, né, de ter deixado o serviço? E aí 2 semanas depois, vem o Padre Hércules me perguntar se eu não queria ser acólito. Na minha cabeça, naquele momento, eu falei, Jesus, nem precisa responder mais, já entendi a resposta. E assim foi o chamado, sabe, para vir ser acólito. Eu entendi que aquilo era o que ele queria para mim. E aproveito, falando de chamado, você já foi questionado várias vezes, inclusive aqui onde nós estamos na sacristia da Imaculada, pelo seu jeito, se você pensa numa vida religiosa. Para falar a verdade, eu não sei qual é a minha vocação. Então, tem dia que eu acordo querendo ser padre, tem dia que eu acordo querendo casar e ter 7 filhos. Então, estamos aí tentando discernir qual vai ser os próximos passos. Adriano, você já caminha conosco aqui há bastante tempo, né? A gente já conhece você quando você era um Adrianinho ainda, né? Depois você foi coroinha, depois você chegou agora ao acolitato. O que vislumbra aí pela frente? O que você começa a pensar a partir deste momento, que eu sei que você desejou muito ser acólito? Sim, eu desejei muito estar de volta no altar. O serviço do altar eu sempre tive muita paixão pelo que eu fiz. O servir é literalmente a base de todo o trabalho, né? da igreja, no caso. Porque você está servindo, você se coloca no escalão mais baixo que o próprio Jesus até se colocou ao lavar os pés dos acólitos, dos apóstolos, para lavar os seus pés. Então, por que eu não posso fazer o mesmo, servindo ao meu próximo, servindo à minha comunidade? Então, eu sempre levei isso no coração desde coroinha. E como a gente não tinha um corpo de acólitos pré-definido na paróquia, então eu não podia ser acólito, mas eu sempre vislumbrei usar essa roupa preta, com a sobrepeliz, porque era uma coisa que eu achava muito bonita e eu falava, pessoas mais velhas já podem fazer isso. Só que ainda não tinha. Quando o Luan chegou na paróquia, foi realmente que ele abriu as portas, abriu a oportunidade da gente estar aqui hoje e realizar esse trabalho. Como, não sei se o Padre Oswaldo falou, mas a gente é a primeira turma de acólitos formados na paróquia. Então, quer dizer que o nosso serviço ele vai servir de exemplo para as outras pessoas que ainda vão chegar. Vão servir de exemplo para outras pessoas que vão estar vendo a gente servindo e, literalmente, testemunhar Cristo em nós e entrar para esse serviço também. Adriano, você falou a respeito das vestes, né? Eu queria que o Luan pudesse nos ajudar um pouquinho. Nós também tivemos a apresentação, né, com a Luzia sobre as vestes, né? E o pessoal tem muita curiosidade, chama muita atenção de ver vocês 5 caminhando pela igreja, vocês servindo no altar, vocês aqui no meio dos ministros e dos nossos coroinhas, com uma veste diferente. Fala um pouquinho para a gente, um pouco sobre a veste que vocês usam como acólitos. Sim, a veste que a gente usa são basicamente 4 peças, né? O colarinho, que simboliza a pureza de Cristo, e vem logo após a batina, que simboliza a morte no mundo e o nascimento em Cristo. Por isso ela é preta. Por isso ela é preta. E os 33 botões, que simboliza a idade de Cristo. Os 5 botões no punho, significa as 5 chagas. E logo após vem a faixa, que simboliza a castidade. A castidade. E logo após a sobrepeliz, que vem da pureza igual o colarinho. Por isso que ela é branca. Então, vocês têm uma veste própria, né, como acólitos, né? E realmente é muito bonita, né, e é bastante interessante. E os ministros ficam se perguntando como é que vocês fazem com 33 botões, né? Vocês começam a se vestir primeiro que os próprios ministros, né? Alan, como é? Como que você se sente, né, com a veste de acólito?
quando você vem para a igreja, você como jovem, né? Eu fico imaginando um pouquinho, vocês como jovem, como é que vocês se sentem com esta roupa de acólito diante da comunidade? E agora eu sei também que, com certeza, pelos meios de comunicação, seus amigos, familiares, né? Qual é o comentário que você escuta? Os comentários que eu já escutei já me perguntaram se eu estava virando padre, de algumas pessoas que não conheciam o acolitato, e aí eu tive que explicar o que era o acolitato, como é que foi o chamado a essa vocação. E outros, as pessoas mais ligadas a mim me dão parabéns por ter voltado a servir o altar, que sabem que eu já fui coroinha, que eu estou mais ativo agora na igreja. E em relação às vestes, eu acho que ela passa dois itens, dois sentimentos talvez opostos, mas tem um de responsabilidade, que quando você veste, você se sente, você cai o peso da responsabilidade de estar cuidando do altar, de estar servindo ao altar, ao sacerdote, a ter que arrumar as coisas da igreja antes da missa e preparar tudo para que a comunidade tenha uma boa celebração. E também passa um pouco de autoridade, você se sente um pouco imponente com a veste preta, com o colarinho branco, e as pessoas também às vezes se sentem um pouco intimidadas com essa veste quando a gente chega perto, então passa esse sentido de autoridade também. Eu gostaria de ficar aqui fazendo um monte de perguntas, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta para o João Vitor. João, você é acólito, você foi coroinha, você é acólito, você mesmo disse que gostaria de fazer outros serviços na comunidade, mas você está organizando agora um trabalho de futebol com os nossos jovens. Conta um pouquinho, como é que é isso? Acólito também pode jogar futebol, acólito também pode se divertir, acólito também pode se apresentar no meio dos outros jovens como normal? Sim, claro que pode. Esse futebol aí que vai ser uma liga de jovens, que vai ter, que é de Diocese de Santo Amaro, e vai jogar contra jovens, contra outras paróquias dos jovens. E os acólitos podem jogar bola, sim. Todos os jovens podem, de 15 a 25. Você vai para shopping, você se diverte, você vai para festas, como todo jovem normal? Sim. Você se sente um jovem perfeitamente normal e feliz por fazer esse trabalho? Sim. E mesmo vestindo essa roupa toda? Sim. Que bom, que bom. Minha última pergunta, Adriano Júnior. Eu vou ser obrigado a encerrar, porque nós temos um tempo, né, com esse nosso programa da Hora da Imaculada, que toda semana vai trazer uma entrevista diferente. Adriano, você foi coroinha, e você sabe que, a partir desse momento agora, com vocês, acólito, todos os nossos coroinhas querem ser acólitos. O que você poderia dizer aos nossos coroinhas? Porque, antigamente, eles tinham que sair por causa da idade. E iam embora. Alguns até pediam, não, já fiz a idade, chega, quero ir embora. E agora, você já deve ter escutado que os nossos coroinhas todos estão querendo continuar no corpo de acólitos. Manda uma mensagem, um recado para eles. Bom, primeiramente, eu acho que, em nome de todo o corpo, acho que a gente se sente até lisonjeado de causar isso nos coroinhas, porque realmente já começa o testemunho aí, o nosso testemunho. O nosso servir começa aí porque a gente começa a servir de exemplo para os outros coroinhas. E a minha mensagem é exatamente isso. Permaneçam, continuem. É muito bom estar ao lado de Cristo, é muito bom estar fazendo esse serviço. É gratificante no final. É cansativo, muitas vezes? Pode ser cansativo, porque a gente tem outros afazeres além da igreja. A gente tem escola, tem faculdade, tem serviço, tem outros afazeres. Tem trabalho também. Tem trabalho para poder fazer, mas é gratificante estar do lado de Cristo. É gratificante você sentir que alguém te ama, a capacidade de dar a sua vida por você, igual Jesus deu na cruz. Então, sejam persistentes, sejam fiéis, que Deus com certeza está vendo o sacrifício de vocês, com certeza está do lado de vocês, e isso só traz frutos para a nossa vida. Luan, muito obrigado. Adriano, muito obrigado. João Vitor, muito obrigado. Alan, muito obrigado. E muito obrigado a você também que participou conosco, está aqui conosco esta semana, na Hora da Imaculada Conceição. Semana que vem, novamente nos encontramos. Um abraço a todos. Que Imaculada, nossa mãe, esteja no teu coração.
te abençoando, intercedendo por você junto de Deus. Um abraço, até a próxima.